já que os analistas têm alertado para desafios como gangues criminosas, falta de aliados confiáveis, além da falta de apoio internamente, né? Senadores questionando também as motivações reais da intervenção militar dos Estados Unidos. A publicação faz até uma comparação com a captura do panamenho Manuel Antônio Noriega, 36 anos. Qual o cenário, professor, que o senhor enxerga na Venezuela, também com as declarações americanas de comandar o país num primeiro momento e tomar conta do petróleo? Bem-vindo aqui ao SBT News. Bem-vindo. Primeiro de tudo, não é, Roberta? Bom dia. Não, já boa tarde, que já passamos o meio-dia, né? Então, boa tarde. Então, vamos lá. Roberta, eu penso que o primeiro problema do Trump, né, é o problema que ele conhece bem. Preço. Preço, Roberta. Ele quer saber quanto é que os donos da Venezuela vão cobrar pelo seu petróleo. A Venezuela tem dono, viu? A gente olha para a Venezuela e pensa que era Maduro, não é não. O Washington Post está certinho, né? Quando ele diz que a parte mais fácil foi prender aquele que tinha uma representação, né? A gente precisa olhar para o início de Maduro para entender o quanto é delicada essa posição. Maduro foi escolhido primeiro para ministro, inclusive para ministro das Relações Exteriores, e depois, quando ele ficou doente, para vice-presidente, pelo Chávez. Sabe por que ele fez isso? Porque o Chávez sabia perfeitamente que não queria nenhuma sombra militar. Ele sabia, ele tinha receio de uma guerra entre os militares para saber quem é. Maduro ocupava esse espaço. Maduro fazia os militares, de certa forma, continuarem, cada um nas suas formas de obtenção de recursos, e ele como uma espécie de um títere, né? Uma espécie de um exemplo entre o poder dos militares. Roberta, se nós não entendermos isso, nós não entendemos a confusão que é a Venezuela. A Venezuela é caso único na América Latina, né? Que é o seguinte: os militares venezuelanos, eles estão imbricados na vida econômica venezuelana. Não tem nenhuma empresa da Venezuela, nenhuma, média ou grande. Tá? Acredito que até uma padaria maiorzinha já tem um militar ali, né? Todas têm militares no seu bordo. A PDVSA é inteirinha composta por militares. Daí o atraso. Eles não são técnicos em petróleo, não entendem nada de petróleo. A Venezuela, que produzia com o Chávez 3 milhões de barris, está produzindo menos de 1. Quando se olha para... É atraso tecnológico, uma série de razões, né? Primeira delas é isso. Só que esses militares que estão imbricados na vida venezuelana, eles cobram um preço para isso. Eles participam da única riqueza venezuelana, que é o petróleo. Quando você fala, eu vou negociar, você está falando de negociar aquilo que é petróleo. Venezuela igual petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. Os militares venezuelanos sabem disso perfeitamente. É impossível você controlar. Eles dividiram isso com a nação. Desculpe, esse é o ponto mais negro, mais difícil, mais terrível, tá, de você entender, que é o seguinte: 60% dos venezuelanos, presta atenção no número, né? Mais da metade vive de cesta básica dada quase diariamente pelo governo. Em outras palavras, adesão ao governo igual a cesta básica. Se não receber a cesta básica, não come, não tem. A inflação, os salários não pagam o mantimento. Então, quando você olha para esse quadro, né, então olha para que estrutura nós temos no país. Ele tem donos internos, absolutamente imbricados na realidade, que têm as armas. A única oposição real aos militares são os agentes políticos, é a polícia política, que está na mão do Ministério do Interior, que está na mão de um camarada chamado Diosdado Cabello, que é ex-militar, bem baixo, mas desenvolveu uma linha. Sabe com quem ele está apoiado? Ele está apoiado na inteligência cubana, nos muitos agentes cubanos que estão na Venezuela. Está dando para entender por que o Washington Post escreveu, quem escreveu sabia o que estava escrevendo, que disse que a parte mais fácil foi sequestrar o Maduro? Como é que você vai fazer com um país montado desse jeito, estruturado desse jeito? Você vai ter que sentar com os militares e discutir com eles. Eles sabem perfeitamente, não é de hoje,
desde bastante tempo, há décadas, eles sabem perfeitamente que petróleo não é o dia, petróleo tem tempo. Petróleo é ao longo do tempo. Pensa no Iraque, por exemplo. Adiantou os Estados Unidos tomarem o Iraque? Então, quando nós olhamos para esse quadro, e com muito mais soldado, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente entenda que o Maduro foi entregue. A desconfiança não é minha nem tua, viu, Roberto? A desconfiança é da Economist, de que Maduro foi entregue como um troféu para Trump. O problema não está nem um pouco resolvido. Trump pegou Maduro porque ele fracassou em Gaza, fracassou na Ucrânia. Ele precisava de alguma coisa para entreter a sua base política. Ele lembra que ele está caindo, tem só 37% de popularidade, tem inflação, o salário não vai dar até o fim do mês, começou a ter desemprego. Então, quando você olha para esse quadro, né, pela crise econômica das tarifas, Trump precisava de algum fato. Maduro se ofereceu como um troféu perfeito para ele, né? Os militares venezuelanos podem ter incluído Maduro na custa do preço, na definição do preço. Voltamos ao que nós começamos a conversar. Não é o preço do petróleo extraído agora, é o preço do petróleo futuro. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Então, quando você olha para esse componente, sem dúvida nenhuma, o Washington Post tem toda a razão. Você fez muito bem de lembrar isso do Roberta desse quadro, né? Sequestrar Maduro foi a parte fácil, muito fácil. O que vem pela frente é bem mais complicado para os Estados Unidos no contexto da Venezuela, na realidade política, econômica e militar da Venezuela. Professor, a gente está acompanhando, inclusive com imagens ao vivo, o Conselho de Segurança da ONU começa a qualquer momento a discutir, se reúne hoje para discutir a legalidade da captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos. A gente já está acompanhando a movimentação, 15 membros se reunindo, portanto, nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro, depois das forças norte-americanas terem prendido Nicolás Maduro na madrugada do último sábado, nessa operação. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, mostrar mais um pouquinho das imagens que temos em Nova York, até porque as falas começaram, professor. Mas a gente vê há tempos uma ação do Conselho de Segurança da ONU que parece pouco eficaz diante dos grandes desafios em termos de direito internacional que a gente está acompanhando pelo mundo, e aí não só nesse conflito, mas outros também, como Rússia e Ucrânia, e no próprio Oriente Médio. O que é que pode sair dessas discussões de hoje, professor, além de espaço, de palanque para as manifestações de líderes internacionais? Você já disse tudo. É palco e palanque, né? Não há dúvida nenhuma, infelizmente. Talvez o dano maior do episódio da Venezuela é a constatação, né, de que o mundo mudou. E mudou o quê? Né? Nós dividimos o mundo em dois pedaços, o pedaço que pertence à China e o pedaço que pertence aos Estados Unidos. No pedaço que pertence aos Estados Unidos, eles tiveram a cara dura, né? A cara dura de confessar tudo o que eles queriam fazer. Porque o Peter Hegseth, que é o secretário da Defesa americana, disse com todas as letras: nós vamos tomar conta do nosso quintal, isso em outubro. Estão fazendo isso. Né? Estão tomando conta do quintal. Né? Aqueles que comemoraram a chegada dos militares, a tomada do Maduro, a tomada da Venezuela, eu vou dar dois exemplos, né? O Milei, na Argentina, e o Casti, no Chile. Cuidado, né? Porque do mesmo jeito que os Estados Unidos usaram aquilo que eles prometeram, paz pela força, né, que é deles, eles podem mirar no cobre chileno, ou podem mirar no lítio, ou no próprio petróleo da Argentina. Como é que faz? Talvez eles tenham sido um pouco apressados nessa comemoração, né? Talvez a gente tenha que pensar um pouco melhor nisso, que é exatamente a tua resposta. Num quadro como esse, de um mundo dividido entre dois gigantes,
A ONU fica, como todos os outros organismos multinacionais, resultados da Carta da ONU, resultados do final da Segunda Guerra Mundial, da necessidade de que a paz não pode ser conquistada pela força, né? A paz é um processo, né? Ele não suporta esse tipo de situação de violência ao direito internacional. Esse é o ponto central, né? Então, imaginar que você, por um ataque, está bem, a ditadura venezuelana era horrível, eu também acho. Não estou de nenhum modo santificando Maduro, muito pelo contrário, é um ditador latino-americano na melhor estilão. Aquilo era uma dita, é como eu disse, 60% do povo venezuelano, um país que poderia viver muito bem com petróleo, 60% come daquilo que o governo dá. Então, vamos devagar, né? Então, é nesse quadro que a gente tem que entender, né, que, de algum modo, a ONU fica muito isolada, sem força e, principalmente, sem capacidade operacional, né? Porque a decisão de hoje vai para o Conselho de Segurança, a reunião de hoje é do Conselho. No Conselho de Segurança, um voto dos Estados Unidos, da Rússia ou da China veta qualquer decisão e para tudo. Pense na Ucrânia, né? A ONU não é sequer convidada para qualquer uma das decisões sobre a Ucrânia ou sobre Gaza. Então, é nesse quadro que talvez nós tenhamos que a diplomacia brasileira fala o tempo todo em reconstrução dos organismos internacionais. Está certíssimo, né? Talvez você resumiu muito bem. Palanque para algumas expressões, para o palco, para alguns shows, mas daí em diante, para uma atitude efetiva, eu acho que vai ser muito pouca chance disso acontecer. Professor, sei que tenho que te liberar, senão seus alunos ficam bravos com a gente, mas queria só colocar uma última questão rapidinha. Qualquer hora chega uma multa da SPM para nós jornalistas aqui por dessegurar. O senhor e vários especialistas vêm alertando sobre a grave violação do direito internacional nessa ação americana. Por outro lado, a gente vê uma população venezuelana que celebra a queda de um ditador. A gente conversou agora há pouco com um engenheiro venezuelano que mora aqui no Brasil, dizendo que a situação da família dele em Caracas é muito complicada, muito difícil, de amigos, e que ninguém em outra parte do mundo fazia nada, e por isso, nesse momento, eles veem como algo positivo. Como é que a gente equilibra o olhar entre essas duas perspectivas, né? Como é que esse cenário, esse contexto, te parece também parecido com algum outro momento da história, professor? Olha, primeiro de tudo, tem toda a razão, mas antes da gente falar qualquer coisa, aquela frase antiga que a gente ouvia, né? O peixe morre pela boca, vale sim também para o senhor Trump. Vamos prestar atenção no que ele disse? Ele disse que quem ganhou a eleição, porque ele está falando que ele quer acabar com a ditadura. Aí ele disse que aquele que ganhou, é isso que o engenheiro deve ter dito. Escuta, a minha família votou no grupo da Maria Corina, a minha família votou no grupo do Edmundo Gonçalves. É o que todo mundo queria. É o que a maioria queria. Tá bom. Você lembra o que o Trump disse, Roberto? O Trump, assim, com um cinismo absoluto, disse que a Maria Corina não servia para negociação com ele, porque, abre aspas, o povo venezuelano não tinha respeito por ela. Desculpa, ela ganhou a eleição. Tanto ela ganhou a eleição que o Maduro fraudou. O Maduro escondeu as atas. Porque ela ganhou. Quer dizer, o povo venezuelano falou. Esse povo não tem respeito. Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, nós temos a nítida sensação de que a questão com a Venezuela é de outra natureza. Sabe por que que o Trump, essa é a tua resposta, sabe por que que o Trump não gosta da Maria Corina? Porque a Maria Corina, ingenuamente, deixou muito claro na campanha eleitoral que quando ela ganhasse a eleição e o Edmundo Gonçalves repetia a mesma coisa, ela ia fazer um leilão internacional sobre quem pagasse o melhor preço levava o petróleo venezuelano. O Trump olhou para Maria Corina e falou: como é que é? O que você está falando? É esse o ponto. O resto é conversa mole para o boi dormir. Né? De algum modo, quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando a Venezuela sendo alvo de uma cobiça colonial. Você tem uma riqueza e eu quero ela para mim. Né? Quando você perguntou de história,
eu tenho olhado para isso e algumas pessoas falam, é a volta da doutrina Monroe. Calma. Doutrina Monroe tinha um equilíbrio, tinha a ver com contexto. Um mundo pós-napoleônico era uma realidade. O que nós estamos vendo agora é uma coisa pior. É uma realidade colonial, é pré, né? É anterior. Eu sou metrópole e eu faço o que eu quero na minha colônia. Se tiver alguma coisa lá, eu mando matar, eu tiro de lá, né? Então, é nessa realidade que nós temos que olhar o contexto dessa invasão. Ela é algo que é bastante preocupante em termos da paz na América Latina. Cuidado, o que aconteceu hoje na Venezuela pode acontecer a qualquer outro país, dado essa realidade. Se você me perguntar alguma certeza, eu vou te responder. Eu tenho certeza que na noite de sábado para domingo, depois da invasão, duas pessoas não pegaram no sono. Uma foi o senhor Gustavo Petro, presidente da Colômbia, falou: eu devo ser o próximo. Outra foi o governador da Groenlândia, que no dia seguinte o Trump também já avisou: eu vou pegar. Olha que coisa. O mundo, de certa forma, ganhou um outro formato. E o formato não é conveniente, ele é bem antigo. É formato de um mundo de metrópoles e colônias. Isso não é conveniente para ninguém. Professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Radar. Seja muito bem-vindo sempre ao SBT News. Até uma próxima, professor. Eu é que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.